Pânico 7 chega essa semana aos cinemas. E antes de você descobrir quem está por trás da máscara dessa vez, eu preciso te lembrar de todos que vieram antes. Porque ao longo de 30 anos e 6 filmes, 13 pessoas diferentes já vestiram a fantasia do Ghostface. Alguns foram aterrorizantes, outros foram ridículos, e um deles é simplesmente o meu favorito da franquia inteira. Hoje eu vou ranquear todos eles, do pior ao melhor. Spoilers de tudo, de todos os filmes. Você foi avisado. E já deixa aqui nos comentários a sua lista. Eu quero muito saber se a gente concorda ou se vai ter briga nos comentários. 13º e 12º. Jason Carvey e Greg Bruckner, Pânico 6. Vou começar com uma dupla que tecnicamente são Ghostfaces, mas que duraram menos do que qualquer outro da franquia. Jason Carvey e Greg Bruckner são estudantes de cinema da Universidade Blackmore que se mudaram para Nova York com um único objetivo: terminar o filme que Rich Kirsch estava tentando fazer em Pânico 5. Isso já diz tudo sobre o nível de ambição deles. Jason finaliza a própria professora de cinema logo na abertura. Ela tinha dado C- no trabalho dele sobre Dario Argento, e aparentemente isso foi suficiente para justificar o crime. Ele volta pro quarto achando que vai encontrar o Greg, mas o que ele encontra é o Greg picadinho dentro da geladeira. O Wayne Bailey tinha chegado primeiro. Jason e Greg são os únicos Ghostfaces da história da franquia a morrerem antes do título de abertura aparecer na tela. Eles achavam que eram os assassinos do filme, mas na real eram as vítimas. Deu até pena. 11º lugar. Charlie Walker, Pânico 4. Charlie Walker é o presidente do cineclube de Woodsboro, apaixonado por todos os 7 filmes facada que se juntou a Jill Roberts para recriar o massacre original na data de aniversário. O problema de Charlie é que ele existe para ser usado e descartado. Jill manipula o filme inteiro. Charlie achava que era o novo Randy e que dessa vez Randy ficaria com a garota. Mal sabia ele que Jill já tinha planejado trair ele desde o início. Quando não precisou mais, simplesmente enfiou a faca nele. Ponto pra ironia. Charlie esfaqueou a Kirby 2 vezes na barriga, achando que a tinha finalizado. Kirby clinicamente morreu por 4 minutos antes de ser reanimada e ainda virou agente do FBI. Charlie entregou tudo pelo plano de Jill e foi descartado como lixo. O Ghostface que você esquece logo na saída da sala de cinema. Número 10. Ethan Landry, Pânico 6. Ethan ficou o filme inteiro fingindo ser o colega de quarto inocente, meses construindo confiança para atrair todo mundo de uma vez só. É uma jogada narrativa boa, mas Ethan em ação nunca foi muito empolgante. Ele existe mais para completar a família Bailey do que para ser um Ghostface marcante. O que torna Ethan memorável não é o que ele fez, é como ele perdeu a vida. A Kirby Reed derruba uma televisão na cabeça dele, a mesma forma que Sidney usou para finalizar Stuhlmacher em 1996. Os diretores confirmaram que foi intencional, uma homenagem. Ethan vai ser lembrado mais pela morte do que por qualquer outra coisa que fez em vida. Número 9. Queen Bailey. Queen fez algo que poucos Ghostfaces conseguem. Fingiu a própria morte de forma tão convincente que o público acreditou. E voltou no 3º ato para quase matar o Chad. O problema dela é o mesmo do Ethan. Ela vive completamente na sombra do pai. Os filhos Bailey são peças do plano de Wayne, e peças não chegam ao pódio. Sam finaliza Queen com um tiro. Sem drama, sem discurso final. Direto ao ponto. Pelo menos ela foi mais esperta que o irmão. Só um pouquinho mais. Número 8. Mickey Altieri. Mickey tem uma motivação que até hoje eu acho meio genial e meio idiota ao mesmo tempo. Ele queria ser pego. Queria ser julgado em tribunal e alegar que os crimes violentos fizeram ele cometer os crimes. Ele queria ser famoso como o primeiro assassino a usar essa defesa. É um plano ousado e também maluco. É simplesmente Mickey. O problema é que a Sra. Loomis pagava a faculdade dele em troca de ser o músculo dela. Ela o usou e, quando não precisou mais, atirou nele 3 vezes. Mas Mickey ainda se levantou depois dos tiros. Um último susto clássico da franquia. Sidney e Gale terminaram o serviço com uma rajada de balas.
Bom conceito, mas o Ghostface é mediano. Número 7. Senhora Loomis, Pânico 2. A mãe do Billy Loomis perdeu 30 quilos, mudou o visual, se disfarçou de jornalista e passou meses dentro da Universidade de Sydney, só para se vingar da morte do filho. Isso é um comprometimento nível hard. A Laurie Metcalf entrega uma performance fria e calculista que contrasta perfeitamente com o caos de Mickey. E o momento que faz a gente realmente ficar pistola com ela é a morte de Randy, dentro de uma van, em plena luz do dia, porque ele xingou o Billy ao telefone. Esse é o tipo de Ghostface que a senhora Loomis é. No final, Cotton Weary atirou no pescoço dela. Ela caiu e Sidney ainda foi até o corpo e atirou novamente só para garantir, com um simples just in case. A senhora Loomis não merecia a dúvida. Número 6. Roman Bridger, Pânico 3. O Roman é o único Ghostface solo de toda a franquia. E parabéns pela ambição. Ele orquestrou absolutamente tudo. Filmou o pai do Billy traindo a família, mostrou o vídeo pro Billy e plantou a semente do massacre original. Roman estava por trás de tudo desde o princípio. E ele teve cuidado de usar colete à prova de balas, o que fez Sidney e Dewey acharem que tinham terminado com ele antes da hora. Roman se levantou gritando que não dava para matar ele. Sidney então olhou para Dewey e gritou: "Na cabeça! Atire na cabeça, Dewey!" Dewey perguntou confuso: "O quê?" E Sidney gritou de novo. Aí sim ele foi finalizado. Mas inserir um personagem invisível por trás de tudo que já vimos retroativamente estraga a elegância dos filmes originais. É um grande conceito, mas o filme foi o errado. Número 5. Wayne Bailey, Pânico 6. A história clássica de um detetive que investiga os próprios crimes que cometia. Wayne Bailey é o Ghostface mais frio e calculista dos filmes modernos. Ele pega uma escopeta numa bodega e finaliza 3 pessoas. Cortou um corpo e colocou numa geladeira. Usou a própria autoridade policial como escudo durante o filme inteiro. E foi ele quem pessoalmente acabou com Jason e Greg logo na abertura do filme. O que me incomoda no Bailey é que ele parece inteligente demais para ter embarcado numa vingança pela morte do Richie. Do Richie! No final, Sam veste a fantasia do Billy Loomis e empala Bailey com a faca do pai. Uma das imagens mais potentes de Pânico 6. Pelo menos ele teve uma morte à altura do seu personagem. Número 4. Richie Kirsch, Pânico 5. Rich é um exercício de manipulação do público usando o próprio casting. Jack Quaid veio de The Boys, onde interpreta o herói mais ingênuo do universo. Todo frame dele em Pânico 5 joga com essa imagem. E quando ele vira a faca na Sam, literalmente, o namorado carinhoso se transforma num assassino calculista, uma das melhores revelações da franquia. Seu monólogo como fã frustrado dos filmes facada é absolutamente brilhante. Uma crítica ao fandom tóxico que quer que tudo volte ao original a qualquer custo. Richie é o Ghostface mais atual, porque ele existe no mundo real. Sidney acaba com ele no hospital, mas o pior de tudo é que a família dele decide se vingar em Pânico 6. Ele foi o Ghostface que mais causou dano, mesmo depois de morto. E agora vamos para o pódio. Em terceiro lugar, com a medalha de bronze, Amber Freeman, de Pânico 6. A Amber fez o impossível. Matou o Dewey. Depois de 4 filmes sobrevivendo a tudo, o xerife mais amado da franquia caiu para essa garota. Isso sozinho já garantiria o lugar no pódio. Mas a Amber é mais do que isso. Mickey Madison, ganhadora do Oscar, entrega uma performance completamente fora do controle no terceiro ato. Histérica, violenta, imprevisível. Enquanto Rich só fala, a Amber age. Ela é o músculo da dupla. A cena que ela atira friamente na Liv na frente de todo mundo diz a todos que chegamos ao terceiro ato do filme. Isso é uma obra-prima de revelação. Amber perdeu a vida pegando fogo depois que a Gale a jogou no fogão, mas não sem antes levar mais tiros e não cair fácil. A Amber nunca foi fácil. De quebra, Mickey Madison saiu desse papel direto para ganhar o Oscar com a Nora. Foi o papel do Ghostface que ajudou a catapultar sua carreira. Em segundo lugar, com a medalha de prata, Billy Loomis, de Pânico 1. Ele é o namorado da Sidney, o assassino da mãe dela.
e o arquiteto do massacre que destruiu a cidade inteira. Tudo embrulhado no rosto de Skiturik e um sorriso que parece genuíno, até o segundo que não parece mais. A morte dele é um ritual. A Gale atirou nele e ele caiu. O Randy avisou que ele voltaria para um último susto, e de fato ele voltou. Sidney então deu um tiro final logo na testa. Aquele tiro é um dos momentos mais catárticos do terror dos anos 90. E o Billy não morreu de verdade, não no imaginário da franquia. Ele aparece como alucinação da Sam em Pânico 5 e 6, porque a Sam é filha dele e carrega esse peso todos os dias. Ele foi o primeiro Ghostface em dar sombra à franquia, mesmo 30 anos depois. E no lugar mais alto do pódio, com a medalha de ouro, Jill Roberts, de Pânico 4. Eu sei que muita gente esperava o Billy aqui, mas pra mim a número 1 é a Jill Roberts, e deixa eu te explicar por quê. A motivação da Jill não é loucura, não é vingança e também não é um trauma de infância. É simplesmente a fama. Ela queria ser famosa, queria ser a nova Sidney Prescott. E está disposta a matar a própria irmã, matar todos os amigos e se machucar sistematicamente para parecer que foi a única sobrevivente. Ela quebrou o próprio nariz, arrancou o próprio cabelo, esfaqueou o próprio ombro, tudo calculado, friamente calculado. Isso é um dos momentos mais perturbadores de toda a franquia para mim. E a morte dela tem 3 etapas perfeitas. Sidney eletrocutou a Jill na cabeça com os fios desfibriladores. Jill se levantou e tentou atacar com um caco de vidro. Sidney então pegou a arma do Dewey e atirou logo no coração dela. E ainda disse, abre aspas, você esqueceu a primeira regra dos remakes, Jill. Não mexa com o original, fecha aspas. Essa frase me causa arrepios até hoje. Absolute Cinema. A motivação de Jill reflete exatamente o mundo que vivíamos em 2011. E olha que não é muito diferente de hoje. E a atuação da Emma Roberts apimentou cada cena. O monólogo dela é o melhor de toda a franquia. Até hoje, nenhum Ghostface chegou perto desse nível de construção psicológica. Jill Roberts, parabéns! Pra mim, você é a Ghostface número 1. Mas calma que antes de fechar a gente precisa falar do Stu, o segundo Ghostface original, o melhor amigo do Billy, o cara que não tinha motivação nenhuma e que por isso mesmo é um dos mais fascinantes da franquia inteira. O Stu topava qualquer coisa que o Billy pedisse, sem questionar, sem hesitar. E as mortes causadas por ele no primeiro filme eram sempre as mais brutais. Ele não precisava de motivo, ele achava divertido. E o Matthew Lillard, que eu lembro demais como Salsicha nos filmes do Scooby-Doo, entregou 110% nesse papel. A morte dele nunca foi aceita pelos fãs. O Billy já tinha esfaqueado o Stu antes do fim do filme, e então veio a confirmação. Matthew Lillard está de volta em Pânico 7. Mas vai ser um flashback, uma alucinação, ou Stu sobreviveu a tudo isso e ficou escondido todos esses anos? O próprio Lillard disse que sente muita ansiedade com o retorno, com medo de estragar o legado do personagem. Se Pânico 7 justificar esse retorno de forma convincente, o Stu sobe direto no meu ranking. E você, já garantiu seu ingresso para assistir Pânico 7? Me conta aqui nos comentários o que achou do Stu e quem é o Ghostface do novo filme. Mas lembre-se de botar um aviso de spoiler antes de falar, porque não queremos estragar a experiência de ninguém, né? Esse foi o meu ranking completo dos 13 Ghostfaces da franquia Pânico. 30 anos da máscara icônica, das facadas e do telefone tocando na hora errada. Se você discorda da ordem, monta sua lista aqui nos comentários. E se esse vídeo te preparou para Pânico 7, compartilha com quem ainda não assistiu a franquia.